Boa tarde, obrigada pelo carinho de estarem aqui comigo nessa tarde. Boa tarde, Lucas. Hoje eu venho aqui para conversar um pouquinho com vocês. Toda quarta-feira, nesse horário agora, eu vou estar fazendo uma live com vocês. Vou trazer convidados especiais para a gente conversar sobre alguns temas, sobre alguns assuntos. E hoje eu vou conversar com vocês sobre o meu testemunho de vida. Eu vou falar para vocês como Deus me resgatou, me tirou do fundo do poço e me trouxe para próximo dele, né? Então, já que vocês já começaram a entrar, tudo bem, Lucas, comigo, graças a Deus. Graças a Deus, literalmente. Então, como foi que eu me aproximei mais de Deus? Vou começar desde o comecinho. Quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 6 anos, a minha vizinha fez um convite muito especial para minha mãe. A minha vizinha convidou minha mãe para o Seminário de Vida no Espírito Santo, lá no Shalom. Foi bem no comecinho, bem no comecinho do Shalom, 86, 85, o Shalom começou mesmo em 82, né? Então foi bem no comecinho mesmo do Shalom. E minha mãe aceitou esse convite e a minha mãe amou, ela foi pro seminário, amou o seminário, entrou num grupo de oração, chamou todas as irmãs dela, a família dela todinha foi pro grupo de oração. Obrigada, Bruninha. Toda a família dela foi pro grupo de oração, toda a família entrou no Shalom. Eu tive uma tia que entrou pra comunidade de vida. E assim foi minha infância. Eu passei a minha infância lá no Shalom. Minha mãe não tinha com quem me deixar. Ela me levava pro grupo de oração com ela. E lá eu aprendi a orar em línguas. Aí criaram a Casa dos Pequeninos, o Projeto dos Pequeninos. E eu ia pro grupo de oração lá na Casa dos Pequeninos, Projeto Criança. E lá tinham muitas atividades, muitos cursos. Eu sempre gostei muito de teatro, de música, de dança, né? E aí de televisão, essas coisas. Eu sempre gostei muito. E tinha aula de teatro lá, tinha tudo isso que eu gostava, aula de desenho, era muito legal, eu me divertia muito e aprendia sobre Deus, sobre a igreja e era muito feliz. Aí eu fui crescendo, continuei lá no grupo de oração, entrei para o projeto Juventude, que é o projeto Jovens. Antes de ir pro projeto Juventude, ainda na Casa dos Pequeninos, eu participei do Show dos Pequeninos. Teve o Show dos Pequeninos, que muitas crianças cantavam, meu irmão cantou. Eu nunca tive muita aptidão para cantar. Mas o meu irmão, eu tinha já uns 12, 13 anos. Meu irmão, ele era bem pequenininho, tinha uns 5 anos, ele cantava com a minha prima. E era muito divertido, viajamos o estado do Ceará com esse show, fizemos esse show várias vezes. Então, assim, vocês podem perceber que eu era bem engajada mesmo com a Igreja Católica, né? Com a renovação carismática e etc. Só que aí eu fui pro Projeto Juventude, também era muito participante lá no Projeto Juventude. Participei do primeiro Hallelujah, que foi lá no Parque do Cocó. Antes do Hallelujah teve o Quadrifest, que eram 4 dias com Jesus. Participei do Quadrifest. E eu não sei dizer pra vocês quando foi que eu comecei a deixar de ir pro grupo de oração. Eu não sei dizer. Eu acho que foi assim, minha mãe não queria me deixar ir me buscar no grupo. E eu não tinha como ir e voltar. Eu lembro de uma vez que eu tentei ir de ônibus e eu nunca tinha andado de ônibus e eu me perdi. Me perdi completamente. Não consegui ir pro grupo de oração. E aí aconteceu que eu acho que depois disso eu não tentei mais ir só. E eu acho que foi isso que me afastou. Não foi uma decisão que eu tomei, que eu disse assim, eu não quero mais ir pro grupo de oração. Eu não quero mais ir pro Shalom. E como eu já tinha essa formação desde pequena, eu ficava muito segura de que eu estava próxima de Deus, de que eu era praticante da Igreja Católica, de que eu era católica. E eu bati o pé dizendo, eu sou católica praticante, eu sou católica mesmo, de verdade, de verdadeira. E eu nem percebi que eu estava me distanciando de Deus. Na época que eu era do grupo de oração, que eu era do projeto
pequenino, Casa dos Pequeninos, e na época que eu era do Projeto Juventude, no Projeto Juventude já tinha o estudo bíblico, mas eu não fazia. Eu achava que eu não precisava. Eu já tenho Deus, para que eu vou fazer estudo bíblico? Não preciso de estudo bíblico. Eu já ouço as palestras, já vou à missa, então não tenho necessidade de fazer estudo bíblico. Oração pessoal? Não, pra que oração pessoal? Eu achava que não havia necessidade, entendeu? Eu já conheço a Deus, já tenho a Deus, então pra quê? Eu não preciso disso. Isso é pra quem não conhece, isso é pra quem, né? Coitada de mim, pobre ilusão a minha. E aí eu lembro que eu tentei ir para um outro grupo de oração quando eu comecei a dirigir. Aí eu fui para outras comunidades, mas eu não me encontrei como eu me encontro hoje na comunidade católica Shalom. Não era a mesma coisa. Eu sinto que não era. E aí, dentre outras coisas também que aconteceram, eu saí dos outros grupos de oração. E nesse período que eu tava indo para outros grupos de oração de outras comunidades, eu tava indo para uma psicóloga. E essa psicóloga não foi muito legal para mim, porque ela começou a desfazer tudo que eu aprendi na comunidade Shalom. Ela começou a dizer que a igreja tinha errado muito, e porque a igreja tinha errado muito no passado, ela não podia afirmar que você ia para o inferno porque você estava cometendo um pecado grave, digamos assim, né? Que era um pecado mortal, a questão da castidade, a questão da sensualidade, das músicas, da bebida, da farra, do prazer, entendeu? Então, assim, ela começou a pregar aquela história do hedonismo, né? Que é do egoísmo, que eu tinha que pensar mais em mim, que eu tinha que olhar mais pra mim, que eu tinha que olhar menos pro próximo, que tudo era muito relativo, relativismo também ela me ensinou, que tudo era muito relativo, que depende do ponto de vista, coisas que muitas pessoas hoje em dia pensam exatamente assim, e eu comecei a pensar exatamente assim. Aí eu era parceiro demais. Eu sempre pensava primeiro nos meus irmãos. Tipo, por exemplo, uma pessoa ia passar, eu sempre cedia o meu lugar e deixava a pessoa passar na minha frente. Ou a pessoa precisava de água, eu ia pegar uma água pra pessoa. Ou a pessoa, tava todo mundo num quarto de hotel, eu e minhas amigas, ninguém queria apagar a luz, eu me levantava e ia apagar a luz. Coisas simples assim do dia a dia que eu fazia e que era natural pra mim, que era tranquilo pra mim. E de repente eu comecei a me questionar. Por que sempre que eu que tenho que ceder? Por que sempre eu que tenho que dar a vez? Por que ninguém me dá a vez? Por que sempre sou eu que tenho que apagar a luz? Por que sempre sou eu que tenho que pegar água? Eu tô me fazendo de besta. Eu comecei a pensar assim. E eu comecei a deixar de fazer essas coisas. Então eu queria ser a primeira, eu queria que me deixassem passar, que dessem licença para que eu passasse. Eu queria que eu fosse o centro das atenções, que eu fosse o centro, que eu fosse mais importante. Comecei a ser mais egoísta, comecei a pensar mais em mim e pensar menos no meu irmão, pensar menos no próximo. Oi, Modéstia e Pudor, tudo bom, princesa? E aí eu comecei a virar uma pessoa totalmente diferente do que eu era. Comecei a cair no mundo sem perceber. Eu lembro que na época do meu grupo de oração no Projeto Juventude, muitos irmãos diziam assim: não vá pro mundo, não vá porque é muito ruim. Eu já tive a experiência de viver no mundo e agora eu estou próximo de Deus. O que é viver no mundo? É viver distante de Deus, né? É viver de acordo com o pensamento que não é o pensamento de Deus. Então, assim, eu comecei a viver essas realidades do relativismo, comecei a viver o hedonismo, que é o egoísmo, a busca do próprio prazer, comecei a viver essas coisas. E passei muitos anos, gente, passei muitos anos mesmo, e me enganando. Eu enganei a mim mesma, porque eu vivia assim e dizia que eu era católica praticante. Então, assim, eu ia todo domingo pra missa. Tinha domingo que eu não ia, e eu não me importava se eu não fosse domingo pra missa. Eu achava que não tinha problema um domingo eu faltar, porque eu não tava
lembrando quais eram os 10 mandamentos da lei de Deus. Eu não estava lembrando o que era pecado. Eu achava que... Comecei a questionar a igreja, porque a igreja proíbe o uso de camisinha, o uso de contraceptivos, essas coisas. E eu comecei a questionar, sabe? Assim, isso é coisa da igreja. Alguém que foi lá e botou essa norma, uma pessoa que não tinha nada a ver, e botou essas normas aí, mas Deus não tá vendo isso não. Deus tá vendo que eu tô indo pra missa, que eu tô aqui com ele, que eu faço coisas boas. Eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa muito boa. E vivia repetindo pra mim mesma que eu era uma pessoa muito boa, e por ser uma pessoa muito boa, eu merecia tudo de bom, né? Por ser uma pessoa muito boa, eu merecia tudo de bom. E os anos foram passando, os anos foram passando, os anos foram passando, e passaram-se muitos anos. E eu comecei a ver que eu me esforçava muito para ter as coisas e que eu não tinha nada. Eu me esforçava muito, eu era muito esforçada, eu fazia tudo direitinho e as coisas não davam certo pra minha vida, sabe? As coisas só davam erradas e as coisas começavam eu começava certo e as coisas terminavam erradas, sabe? E eu não entendia por que isso acontecia. E eu tava cansada disso já. Minha vida familiar não tava bem, meu relacionamento com meu marido não tava bem. Eu tava pensando em me separar do meu marido, eu tava querendo literalmente me separar. A minha relação profissional não estava bem, eu não estava bem profissionalmente falando. Tudo tava dando errado na minha vida, tudo. Sabe o que é tudo dando errado? Pois é, pronto. Tudo estava dando errado na minha vida. E aí o que foi que aconteceu? E aí eu comecei a olhar para Deus e assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Porque eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa que olha para as pessoas, que se preocupa com as pessoas. Eu achava que eu era humilde porque eu não sabia o verdadeiro significado da palavra humildade. Eu achava que eu era boa porque eu não me conhecia verdadeiramente. Então eu comecei a ir para o Santíssimo, comecei a perguntar a Deus: o que é que está acontecendo, Senhor? Por que essas coisas não estão acontecendo na minha vida? Porque minha vida não está indo para frente, porque não está fluindo. E aí eu tive uma conversa com a Gaída Dias e ela falou que estava passando por algo parecido e que o João Bala tinha rezado por ela e que ele tinha, depois dessa oração, a vida dela tinha mudado. Aí eu, pois, Gaída, eu preciso muito da oração desse rapaz. Aí eu fui, liguei, ela me deu o telefone do João Bala, eu liguei pro João Bala e marquei uma oração. Aí ele me fez várias perguntas, assim, coisas assim muito fortes de pecados que eu sabia que eram pecados fortes e que eu sabia que eu nunca tinha cometido. E aí ele perguntou: você já isso, já aquilo? Eu falei: não. Aí: você já abortou? Aí eu falei: não, nunca abortei, graças a Deus. Você já traiu seu marido? Não, nunca cometi adultério, graças a Deus. Aí ele disse assim: pois olha, é o seguinte, eu não sei o que está acontecendo com você, mas existem... O que eu vou falar agora, gente, é um pouco forte, não se assustem, certo? Porque existem algumas pessoas que não acreditam nisso que eu vou falar, mas vocês vão entender que é verdade, que eu experimentei isso na minha vida. E assim, ele disse uma coisa que era assim: existem certos demônios que não saem fácil da vida da gente. É preciso muita luta. E eu vou lhe dar a chave, eu vou lhe dizer o que você precisa fazer para expulsá-los. Não diga isso pra ninguém, eu tô dizendo isso aqui na rede social, né? Porque muitas pessoas podem não entender e podem não acreditar. E eu hoje percebo que as pessoas não entendem, não acreditam, porque muitas delas não acreditam que o demônio existe. Porque a maior arma que o demônio tem é essa: fazer com que as pessoas não acreditem que ele existe. E aí as pessoas caem em pecado sem saber, né? Elas não acreditam que estão em pecado. Como eu pequei muito acreditando que eu não estava em pecado. E comunguei em pecado, porque eu não sabia que eu estava em pecado, porque eu fui enganada, né? Eu achava que estava tudo certo, que a igreja estava errada, que, né, fui enganada, completamente enganada. E caí, acreditei nessa mentira. E aí ele falou: existem 4 coisas que eu vou lhe dizer pra você fazer que vão expulsar esses demônios da sua vida. Ele falou: Thaís, demônios no plural. E aí eu vou dizer pra vocês, tem gente dizendo aí que acredita, mas eu sei que tem gente que não acredita.
eu convivo com uma pessoa que não acredita, por isso que eu sei. E aí é o seguinte, ele falou que, primeiro, confissão uma vez por mês. Segundo, adoração ao Santíssimo, o máximo de vezes possíveis por semana. Terceiro, a Eucaristia diária. E quarto, o terço. Se apegar com Nossa Senhora, rezar o Santo Terço todos os dias. E tinha ainda uma quinta que eu descobri depois, que ele não me falou, que eu descobri depois que eu já estava nessa vida de oração, que é o jejum. Então são 5 pedrinhas que nos ajudam a combater o inimigo e que nos ajudam a expulsar esses espíritos malignos de perto da gente. Eu comecei a fazer isso, mas não consegui levar adiante, porque no ano que eu comecei eu fiquei sem a minha babá, a Janaína, e com as crianças eu não conseguia ir todos os dias pra missa, não conseguia me confessar. Mas aí a Janaína voltou pra minha casa e depois que ela voltou, no ano seguinte eu fiz um propósito com Deus. Eu finalizei o ano, iniciei o ano com esse propósito de que eu ia começar a fazer essas 4 pedrinhas, que eu ia começar a praticar, a pôr em prática essas 4 pedrinhas. E aí eu comecei a pôr em prática. Eu passei 6 meses, 7 meses colocando isso em prática. Eu ia todos os dias adorar Jesus no Santíssimo. Todos os dias eu ia pra missa. Todos os dias eu comungava. Ainda hoje eu faço isso, viu, gente? Ainda hoje eu não deixo minha missa diária. Eu não deixo minha Eucaristia diária e a minha confissão uma vez por mês. São coisas que eu ainda hoje faço. Não deixo de jeito nenhum. E aí eu comecei a fazer isso, eu chegava pra me confessar, gente, eu não sabia o que eu ia dizer. Eu achava que eu não tinha pecado, eu achava que eu era boa, eu achava que não tinha nada de errado na minha vida. E eu queria culpar outras pessoas, né? Eu achava que, fulaninha deve ter dado uma praga em mim. Alguém deve ter colocado uma praga em mim. Eu queria culpar outras pessoas, não queria culpar a mim mesma, né? Então eu achava que eu tinha alguma coisa, que eu tinha que tirar essa coisa, uma praga que lançaram em cima de mim. E eu achava que era só fazer uma oração e ir pra missa por um tempo e pronto. Quando tirasse a praga estava resolvido e eu não precisava de mais nada. Eu achava assim, eu pensava assim, desse jeitinho. Aí eu comecei, né? Comecei a ir para as missas de quinta-feira. Eu comecei indo no Padre Edilson e depois eu continuei no Shalom da Paz com o Padre Antônio Furtado. E foram essas missas, assim, que foram também um diferencial na minha vida. Eu começava a chorar e eu não sabia por que eu tava chorando. E eu dizia, Senhor, nada na minha vida dá certo. E ele dizia pra mim, não se preocupe que vai dar certo. Vai ser a minha vitória na sua vida. Você vai proclamar a minha vitória na sua vida. E já eu digo qual foi a vitória dele. Muitos de vocês já sabem, mas pra quem não sabe, já eu digo. E aí eu sei que quando foi depois de 6 meses, Deus me mostrava como eu era feliz na época que eu era de um grupo de oração lá no Shalom, no Projeto Juventude, na Casa dos Pequeninos. Ele me fez recordar esses dias maravilhosos, esses momentos maravilhosos que eu vivia no Shalom. Aí eu falei, pronto, Senhor, é isso que eu quero. Eu preciso de um grupo de oração. Me manda um grupo de oração. Até aí, o meu marido vivia reclamando. Ele dizia assim, eu não sei pra que tanta missa, pra que tanta adoração, se você não muda. Aí eu falava, Senhor, por que é que eu não mudo? O que é que tá acontecendo que eu não tô mudando, Senhor? Me ajuda a mudar. E Deus responde a gente quando a gente pergunta. Eu perguntei, o que é que eu tô fazendo de errado? Aí foi quando eu entrei no grupo de oração. E quando eu entrei no grupo de oração, eu comecei a fazer o estudo bíblico. Porque eu sabia que eu não podia ficar no grupo de oração como eu ficava no passado. Eu sabia que eu tinha que fazer o estudo bíblico. Que o estudo bíblico ia me salvar. Que ia ser, assim, minha salvação. E aí eu me agarrei no estudo bíblico com todas as forças. E foi aí, gente, foi a partir do momento que eu comecei a ter um estudo bíblico, que a palavra do Senhor verdadeiramente começou a entrar na minha vida, que eu comecei a mudar. E aí, a partir daí, eu comecei a ver a missa diária de outra forma. O que era cansativo parou de ser cansativo. As homilias que eu não conseguia escutar, eu comecei a conseguir escutar, prestar atenção. E tudo começou a mudar na minha vida. E depois de um tempo, acho que depois de uns 6 meses que eu estava no grupo de oração, o meu marido chegou para mim e falou assim, você realmente mudou. Você está mudando, você está muito melhor. Que bom que você foi pro Shalom!
né? Que bom, ele dizia assim, que bom que você foi pro Shalom, você realmente está mudando. E eu comecei a ficar muito feliz, porque eu vi a transformação de Deus na minha vida. Eu comecei a colher os frutos dessa transformação. Eu não deixei de ir no Santíssimo, eu não deixei de comungar todos os dias, eu não deixei de me confessar uma vez por mês e eu não deixei o terço diário, mas eu acrescentei o estudo bíblico e o grupo de oração na minha vida. Então, vocês podem perceber o quanto isso foi importante e relevante na minha vida. E nas missas de quinta-feira, Deus foi mostrando os meus pecados, foi mostrando quem eu realmente era, foram caindo as escamas dos meus olhos, que nem ele fez com Saulo, que virou Paulo. E eu comecei a aprender mais, a conhecer mais a palavra de Deus, e eu comecei a ter sede de Deus, mais sede de Deus, e eu comecei a fazer muitos cursos com o Padre Paulo Ricardo, que eu gosto muito, ele explica muito, esclarece muitas minhas dúvidas, e eu sempre tive muitas dúvidas, eu sempre corri atrás de tirar todas as minhas dúvidas, e hoje eu vejo que eu ainda tenho muitas dúvidas, eu ainda tenho muito que aprender, eu ainda tenho muito que ser curada, eu ainda tenho muitas feridas, eu ainda tenho muito que crescer em Cristo. Eu cresci assim, só um pouquinho de nada, sabe? Mas eu vejo que eu já mudei e que eu já melhorei e que o meu testemunho de vida já reflete na vida dos meus irmãos. Quando eu chego a alguém que para falar comigo diz assim, nossa, eu me inspiro em você. Gente, não se inspire em mim, se inspire em Maria, porque eu sou pecadora. Eu erro muito ainda. Mas quando a gente erra, a gente reconhecer o erro é divino e a gente vai lá no padre e recebe o sacramento da conciliação. Isso é maravilhoso. Nossa igreja é muito rica e hoje eu conheço a nossa igreja. Hoje eu sei que igreja é essa que eu sirvo, onde eu bebo da graça do Senhor. Hoje eu reconheço que a igreja não falha quando ela diz que a camisinha é errado, que o anticoncepcional é errado. Isso é até assim, eu cheguei a falar isso no meu blog, Querida Data, e foi até motivo de pessoas ficarem com raiva de mim porque eu falei isso, entendeu? Mas eu não falei por falar, eu falei com a convicção e a certeza do que eu estava falando, de tudo que eu estava aprendendo. E quem sabe um dia, se vocês quiserem, eu posso trazer uma live falando sobre esses assuntos, né? Mostrando um pouco sobre a castidade. Posso falar sobre a confissão, já tô há 20 minutos aqui com vocês, não quero cansar muito vocês, então eu vou deixar esses, podem me pedir nos temas que vocês quiserem que eu fale pra vocês, eu vou anotar tudo aí que vocês estão falando, ó, a lapidação é diária, é isso mesmo, Silvana Cunha, é isso mesmo. Então, de omitir o pecado, que eu falei, né? Vou falar isso bem rapidinho, então, aqui. Quando eu comecei a me confessar, como eu falei pra vocês, eu não sabia me confessar. Eu não sabia os meus pecados. E eu fui lá na igreja São Vicente de Paulo, que foi muito boa aquela igreja, que eu amo aquela igreja de paixão, que é minha segunda casa. E lá tem um folhetinho que o Padre Neto fez, e tem todos os 10 mandamentos. E ele vai destrinchar mandamento por mandamento e vai explicando, tipo assim, você foi a cartomante, você tem relação com seu namorado, algumas coisinhas assim, entendeu? E que a gente não sabe, a gente acaba aprendendo com aquele folhetinho. Então você pega lá aquele folhetinho, você vai respondendo sim, sim, sim. Aí o que você responde, se você chega lá pro Padre Neto e diz, ou para qualquer outro padre, e conta que você pecou com relação àquilo. Mas não adianta você ir para a confissão sem você ter se arrependido do seu pecado. Por exemplo, você foi para cartomante? Fui para cartomante. Você se arrependeu de ter ido para cartomante? Não me arrependi. Então não vá contar o seu pecado. Você só deve contar o seu pecado se você realmente se arrepender, porque senão não valeu a confissão. A confissão só vale se você estiver indo para lá realmente, verdadeiramente arrependida do seu pecado, certo? E outra coisa muito importante sobre a confissão, para você fazer uma confissão bem feita, você não pode omitir pecado nenhum. Por exemplo, você tem 4 pecados, aí você chega pro padre e fala 1 pecado, 2 pecados, 3 pecados. Você tem vergonha de falar o 4º e você sai de lá, você sabia do 4º pecado e não falou porque você não quis. Aí você saiu de lá com 5 pecados.
Você cometeu um pecado porque você não falou aquele pecado que você lembrou naquela hora e você não falou. Agora é diferente se você for para confissão, você tem 4 pecados. Aí você falou 1, 2, 3 e esqueceu do quarto, porque você realmente esqueceu, não lembrou na hora da confissão, aí você saiu da confissão. 5 minutos depois você, vale aquele 4º pecado, eu não falei pro padre, misericórdia. Tudo bem, não tem problema, você esqueceu. Não foi de propósito que você não falou aquele pecado. Então você foi perdoado. Na próxima vez que você for se confessar, aquele 4º pecado, você não esqueça de levar para a confissão. Quem nunca foi para o Shalom, você pode ir agora para o Seminário de Vida no Espírito Santo. Eu deixei fixo aqui e por isso eu fiz essa live. Porque como a minha mãe recebeu um convite de fazer o Seminário de Vida no Espírito Santo e ali brotou a sementinha no meu coração, porque quando criança eu fiz o Seminário de Vida no Espírito Santo, então desde criança Jesus estava aqui, a semente foi plantada no meu coração. Assim como outras pessoas fizeram o Seminário de Vida no Espírito Santo e elas podem não ter continuado no grupo de oração, mas podem ter certeza que essas pessoas que fizeram o seminário estão com a sementinha plantada nos seus corações. Então vocês rezem, intercedam por essas pessoas, porque quem sabe um dia ela volta, faz um outro seminário e entra no grupo de oração. Como, por exemplo, meu marido, né? Ele fez o Seminário de Vida no Espírito Santo, mas ele não quis ficar no grupo de oração. Então hoje eu intercedo por ele, para que quem sabe um dia ele possa ir para um grupo de oração. O poder da oração de uma esposa é muito grande sobre o marido, viu? O sacramento do matrimônio dá esse poder pra gente. A nossa oração tem muito poder sobre o marido. E a oração da mãe tem muito poder sobre os filhos também. Então, gente, fica a dica pra vocês que estão assistindo essa live. Se vocês conhecerem alguém que Deus colocou aí no seu coração, pra convidar pra ir fazer esse Seminário de Vida no Espírito Santo, tá aqui, Seminário de Vida no Espírito Santo, dias 17 e 18 de agosto, no Marina Park Hotel. Tem um telefone de contato aqui, onde está fixado esse meu recadinho para vocês. Coloquei ele fixado aí desde o começo da live, certo? E eu convido você que está assistindo, que é daqui de Fortaleza, ou você que não é daqui de Fortaleza e que pode vir aqui para Fortaleza, ou então que você que não é daqui, mas procure um Seminário de Vida no Espírito Santo na sua cidade e procure um grupo de oração. E procure fazer, né, essas 5 pedrinhas que eu falei. Alguém comentou alguma coisa? Acho que foi a Silvia, que eu não consegui ler. Deixa eu ver aqui. Mudar nossa vida, sim, e muda para melhor. E tudo passa a ser tão espontâneo, tão positivo, tão gostoso, que é a melhor dependência que podemos ter. É isso mesmo. Ela falou aqui também, Priscila, essas 5 pedrinhas são fundamentais. Quando colocamos como meta, é prioridade isso acontecer mesmo. É uma dependência saudável que passamos a ter. A missa diária é um super alimento. Isso mesmo, quando a gente está no Pai Nosso que estás no céu, né? Santificado seja o vosso nome, o nome de Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus. Assim na terra como no céu, pois lá no céu os anjos fazem a vontade de Deus. Que nós possamos fazer a vontade de Deus aqui na terra também. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é só o alimento físico, mas é o alimento espiritual. Através da Eucaristia, que é o corpo e sangue dele, e através da palavra, que é a palavra viva de Jesus, atualíssima. Já teve gente que me disse que a palavra de Deus não era atual. Não é verdade. A palavra de Deus é super atual. E a gente pode gravar uma live depois falando só sobre esse assunto. São muitos assuntos, né, pessoal? São muitas lives, não é mesmo? Então pronto, nosso encontro está marcado toda quarta-feira, a partir das 14 horas, live aqui sobre algum assunto que vocês podem sugerir, que vocês podem pedir, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo, essa live vai ficar durante 24 horas aqui nos meus stories. Vocês podem compartilhar, tem uma setinha aí embaixo, que é tipo um aviãozinho. Podem compartilhar essa live com seus amigos, com aquela pessoa que você quer chamar para o Seminário de Vida no Espírito Santo, aquela pessoa que você acha que precisa ouvir esse testemunho que possa ajudar a salvar vidas, a trazer vidas para Deus, tá certo? É esse o meu objetivo
vivo aqui, é por isso que eu estou abrindo meu coração, estou partilhando um pouco da minha vida, e sempre que eu puder, sempre que eu tiver algo para partilhar com vocês, eu vou continuar vindo partilhando, porque Deus fala toda hora, Deus me ensina toda hora, a cada descoberta eu vou vir trazer essa descoberta nova, linda e maravilhosa para vocês. Tá combinado assim? Pois eu vou esperar vocês na próxima live, tá bom? Quarta-feira temos um encontro marcado, às 2h da tarde. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a cada um. Um beijo bem grande. Tchau! Obrigada a todos pela presença e pela audiência. Tchau!